Olá, meus irmãos, graças a Deus, né? Estamos aqui nessa tarde de quarta-feira, como nós geralmente fazemos o nosso culto online na quarta-feira, aqui batendo um papo, né, com o pastor Fernando, aprendendo mais acerca da palavra de Deus e aquilo que a gente conversa, que a gente trata acerca da palavra de Deus, também serve aí de orientação, de instrução, de orientação para os nossos irmãos em o nome de Jesus. E nessa tarde a gente separou aqui um tema que ele é muito interessante para o momento que nós estamos vivendo agora. Eu sei que amanhã ou depois, quando passar tudo isso aí, as pessoas elas deixarão talvez de pensar tanto a respeito daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina e nos mostra a respeito do final de tudo, né? Porque infelizmente o ser humano, quando ele é pressionado, quando ele é apertado, ele começa então a se preocupar um pouco mais com as coisas da vida. E quando dá aquela relaxada, ele vai para a praia, vai para o sítio, ele vai passear e ele se esquece um pouco daquilo que a Bíblia Sagrada chama de profecias, daquilo que vai acontecer, e a maioria das profecias elas estão registradas lá no livro do Apocalipse. E nós queremos aqui de uma forma simples abordar esse tema, né, chamar a sua atenção, porque nós como igreja, nós como pastores, nós temos essa missão, essa obrigação de estar chamando a sua atenção para os acontecimentos, não só os acontecimentos no mundo, mas para aquilo que a palavra do nosso Deus, ela nos revela em o nome de Jesus. Então esteja conosco alguns instantes, ficaremos aí por volta de meia hora, 30 minutos, tratando a respeito desse tema. E se você tem alguma dúvida, peço a Deus para que Deus possa estar te abençoando, te ajudando a tirar todas essas dúvidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos, estou vendo que já tem várias pessoas aí, tanto na minha página como também na página da Igreja da Graça. Agora eu te peço um favor, em nome de Jesus, compartilha, vai na sua página e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. O que eu vou ganhar com isso? Nós vamos ganhar que mais pessoas terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus e serem abençoadas em o nome de Jesus. O Facebook não vai me pagar nada, não vai me dar nada, mas a recompensa é saber que a palavra de Deus está alcançando o maior número de pessoas no nome do Senhor Jesus. Boa tarde, estou vendo aí irmão José e a dona Iracema, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, estão sempre ligados, né? A irmã Rosinei, que está na página aí da Igreja de Cascavel, e temos mais, enfim, a irmã Leila está sempre conosco. Meus queridos, que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu tenho aqui o pastor Fernando, que está aqui sentado conosco também, vai fazer parte aqui desse entendimento que nós buscaremos do Senhor nosso Deus. Pastor Fernando, boa tarde. Boa tarde, pastor Maurício, boa tarde a todos os amigos, nossos irmãos que estão acompanhando sempre que podem a transmissão que a gente tem feito pelo Facebook, e acreditamos que na palavra de Deus há resposta para todas as dúvidas, todas as perguntas. Jesus não nos deixou desamparados, Ele nunca vai deixar, e todo amparo necessário a gente encontra na palavra dEle. Por isso, nós temos nos preocupado nesses dias, nesse tempo oportuno de estar transmitindo. Aqui o pastor Maurício, em especial, tem se dedicado diariamente a trazer uma palavra fresca lá do alto para poder estar trazendo ao seu coração alento, conforto. A palavra de Deus é como uma luz que nunca vai deixar o nosso caminho ficar em trevas. Então acredite que isso que tem sido trazido a você é para te dar a condição
de ter a direção de Deus nesses momentos, e depois aquilo que ainda virá, a palavra continuará te iluminando em nome de Jesus. E tem também aqui a dona Áudria, né? Que é a nossa cantora, que tá sempre aí cantando, louvando a Deus com as suas canções. Gostaria que ela primeiro cumprimentasse os irmãos e depois comentasse. Eu quero falar antes a respeito da nossa Santa Ceia de domingo e também do dia 10, né? Que é Sexta-feira da Paixão, que é um dia muito especial, é um dia muito importante aí na vida, na nossa vida, nós que somos cristãos. Bom, Dona Áudria, boa tarde. Olá, boa tarde, irmãos, e todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, mas compartilhando conosco este momento de bênçãos. Hoje é dia que nós oramos pela nossa família e eu creio que você Verdade. e a sua casa, onde você estiver, não importa se você estiver na cidade de Cascavel, em outra cidade, em outro estado ou até em outro país. Verdade. Que a bênção de Deus chegue até você neste dia que o Senhor preparou para sermos libertos, curados e salvos para a glória do nosso Deus. Amém. Irmãos, na sexta-feira nós faremos aqui a entrega do sangue do Cordeiro. Olha, pastor Fernando, 40 dias, hein? Todo dia. 40 dias. 40 dias, todo dia, orando e consagrando o suco da uva, todo dia, né? Eu me lembro que quando eu comecei, aí você, né, toma aquela decisão e dá a palavra e diz, vamos fazer 40 dias. Eu me lembro que no segundo dia eu fiquei, meu Deus, 40 dias. Eu fiquei preocupado, falei, será se a gente consegue 40 dias? E quantas coisas aconteceram, irmãos, nesses 40 dias, né? Mas nós, hoje, completamos 38 dias, amanhã 39, sexta-feira, 40 dias, que todos os dias nós estamos aqui na igreja orando e consagrando. E aí nós entregaremos no sistema de drive-thru. Não podemos fazer culto ainda, né, na nossa igreja, nós não podemos reunir. O prefeito ainda não liberou para que tenha aglomerações. Então nós estamos respeitando na obediência. E na sexta-feira teremos a transmissão 9 da manhã e 15. Presta atenção nos horários. 9 e 15. E domingo também 8 da manhã e às 15 horas. Como é que eu faço para poder participar da Santa Ceia? Irmão, o pastor pensa em tudo. Fiquem tranquilos, porque todos nós receberemos em nome de Jesus. Aqui dentro dessa caixinha, eu vou te dar do jeito que está aqui, olha. Aqui nós preparamos Santa Ceia. Eu vou te dar essa caixinha, dentro dela, você vai encontrar aqui dentro. Olha o que tem aqui dentro. Aqui vai ter o sangue do Cordeiro, para pelo menos 2 pessoas. Se forem mais, você vai receber mais dentro da caixinha. E além do sangue do Cordeiro, que é da ceia, vai ter também o pão, que é para você levar para casa. Se for mais pessoas, as caixinhas vão ser colocadas pela quantidade de pessoas da família que participam. E não colocamos aqui o frasquinho, né, com o sangue do Cordeiro, que é para você ungir a sua casa. Então você vai pegar no estacionamento da igreja, naquele esquema de drive-thru, você vai passar e vai dizer, são 4, você vai receber 4 elementos. São 2, você vai receber 2 elementos. E aí no domingo, no horário marcado, nós vamos então participar juntos da Santa Ceia do Senhor, buscando aí a bênção de Deus, em nome de Jesus. Quem entendeu aí, dá um joinha, diga amém. Glória a Deus, entenderam então, né? Louvado seja Deus. E aí durante a semana nós explicaremos, mas essa caixinha aqui, dentro dela vai ter o suco da uva e vai ter também o pão para você participar da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar, Dona Áudria? Vamos. Qual é a canção que nós vamos juntos nessa tarde louvar? Creio no poder dos joelhos que se Oh, dobram. glória a Deus. Vamos cantar, louvar. O poder Dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração.
Entrega todos eles a Deus agora. Se tem alguma coisa te perturbando, te preocupando, tirando a sua paz, tirando o seu sono, você vai orar a Deus conosco nessa tarde. Vai abençoar toda a sua casa, vai abençoar toda a sua família. Olha, eu creio no poder, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas, todos os seus problemas, entregar meus problemas, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder, eu creio no poder da oração. Meu irmão, se alguma coisa está afligindo a sua vida, tirando a sua paz, roubando o seu sono, a palavra de Deus, ela diz que você não pode e não deve andar preocupado, ansioso com coisa alguma, mas antes, em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor, pela oração e súplica com ação de graças. Deus está te visitando nessa tarde. Ele está manifestando o poder dele sobre a sua casa, sobre a sua família. O senhor que é um pai de família, a senhora que é uma mãe de família, você que tem alguém na família que está com sintomas do coronavírus, que está em isolamento porque os médicos determinaram que assim fosse feito, que o poder de Deus agora se manifeste, que a bênção de Deus alcance agora o seu lar, sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus, e todo mal que te aflige seja agora amarrado e lançado fora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga, eu creio no poder da oração. Louvado seja Deus. Vai colocando nomes aí para oração. Daqui a pouco nós estaremos clamando a Deus. E vai compartilhando aí com seus amigos também, no nome de Jesus. Pastor Fernando, vamos à leitura bíblica então? Vamos. Em nome de Jesus. Pastor, é interessante que a humanidade, isso aí desde o início da humanidade, chega um momento em que Deus parece que ele toma a decisão de parar tudo, né? A gente vê isso lá no livro do Gênesis, da Bíblia Sagrada, no capítulo 6. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrando que o Senhor Deus, ele ficou muito chateado, muito triste com os acontecimentos daquele tempo. E Deus então tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Eu interpreto dessa forma, né? Deus, ele tomou a decisão de lavar a terra, de tirar todo o pecado, toda a sujeira, porque Deus, ele olhava para o coração do ser humano e Deus não via uma maneira, uma forma de mudar aquilo que estava dentro do coração dos homens. Foi necessário então que Deus, ele tomasse aquela decisão de fazer com que chovesse 40 dias e 40 noites,
A Bíblia diz que Deus abriu as comportas dos céus, destravou aqui as fontes da terra e foi água, pastor. A Bíblia diz que até os mais altos montes, eles ficaram cobertos pelas águas. E é necessário, irmãos, que a gente atente para isso. Porque nós sabemos que tudo que nós estamos vendo, passando, enfrentando hoje, isso aí é o princípio. A gente ora para que tudo mude. Lógico, nós oramos para esse coronavírus acabar, terminar, mas a gente tem que entender também que vai chegar um momento, que vai chegar a hora em que o Senhor, Ele vai fazer com que se cumpra na nossa vida, na humanidade, as suas profecias. Aquilo que Ele disse que realmente aconteceria. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos preparar. E fazendo aqui, a gente estava estudando, comentando antes, fazendo até as anotações, o capítulo 6 de Gênesis, versículo 13, notem a semelhança daquele tempo, e olha, coloca tempo nisso aí, a semelhança daquele tempo para os dias que nós estamos vivendo hoje. Ele diz assim, olha, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra, ela está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí Deus disse assim, olha, faze para ti uma arca de madeira de gófer, e farás compartimentos na arca e bitumarás por dentro e por fora. A Bíblia, ela fala no versículo 12, nós lemos o 13, ele diz assim, olha, vamos ler o versículo 11, diz assim, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, diz a Bíblia Sagrada. E o próprio Deus, ele percebeu que o homem, ele era perverso, seu coração era mau de contínuo. Deus olhava e não via, por exemplo, uma melhora, ao contrário, né? Deus, ele só via uma piora. Quer dizer, cada tempo que o Senhor Deus, ele esperava que o homem ele fosse melhorar o seu pensamento, o homem ele fosse melhorar o seu comportamento, Deus, ele percebia que ao invés de melhorar o ser humano, cada vez mais ele se corrompia o seu caráter. Porque quando nós falamos aqui, meus irmãos, de melhorar, nós não estamos falando no sentido material. As pessoas, elas costumam basear-se, elas costumam tomar como exemplo, melhorar ou piorar, segundo aquilo que ela está vivendo. Por exemplo, nós estamos aí enfrentando uma crise por causa da pandemia. Fecha comércio, pessoas são mandadas embora, as pessoas dizem assim, parece que agora a coisa piorou. Se amanhã as portas começam a se abrir, o dinheiro começa a voltar, as pessoas, elas então dizem assim, parece que agora as coisas, elas estão mudando, parece que agora as coisas, elas estão melhorando. Mas se você olhar para a natureza, para o caráter do ser humano, nós observamos que a cada tempo que passa, a natureza e o caráter do homem, ele vai se corrompendo cada dia mais, cada vez mais. Prova disso é o que nós estamos vendo agora, por exemplo, o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país. A sensação que nós temos, pastor Fernando, é que tem gente torcendo para o coronavírus, né? Parece que tem gente torcendo para que aumente o número de óbitos, para que aumente o número de pessoas contaminadas. Há pessoas que elas estão corrompendo as notícias para que as notícias elas sejam sempre notícias más e não notícias boas.
E em certo momento eu paro, eu fico pensando assim, olha, o que eu penso quando eu ouço a notícia de que há fraude, de que há corrupção, de que há pessoas que estão tentando se favorecer ou crescer na desgraça do outro, né? Eu fico pensando, quando eu ouço uma notícia como essa, mas será se é verdade? É igual, por exemplo, eu vi hoje o anúncio desse auxílio que o governo liberou para as pessoas que não têm carteira assinada, que não têm trabalho fixo e que vão ser prejudicadas. São os trabalhadores autônomos. Eu vi um comunicado do presidente da Caixa Econômica Federal, estava lá juntamente com um outro presidente de uma instituição financeira. Eles disseram que já tem pessoas criando sites falsos para poder tirar o dinheiro das pessoas que, no momento que elas fazerem o seu cadastro, ela vai entrar num site falso, aquele site vai roubar os dados dela e aquele site vai roubar os R$600 ou os R$1.200 que o governo está liberando para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que estão nesse momento numa condição, numa situação difícil, que até fome poderão passar por causa de tudo que está acontecendo. Eu vi aquela notícia, eu disse assim para mim, mas eu não acredito. Aí o ministro lá, Onyx Lorenzoni, disse, nós já conseguimos, né, a BIM, que é o Serviço de Inteligência, já conseguimos derrubar vários sites. Eles nem tinham começado a cadastrar, pastor Fernando, e já tinha picareta fazendo sites falsos para poder roubar o dinheiro do trabalhador. O trabalhador não, daquele que nenhum trabalho tem. Eu fico pensando, mas o que vem na minha cabeça, mas será se isso é verdade? Aí quando a gente volta na Bíblia, a gente vê que isso realmente é verdade, pastor. Aqui a terra estava corrompida diante da face de Deus. E será que hoje a terra que a gente está vivendo não está também corrompida? Você vê que não há freio no crescimento da maldade e acúmulo de malícia dentro do ser humano. Parece que até o coronavírus é pouco ainda o que a humanidade, né? Por isso que a gente diz que é o princípio apenas das dores, daquilo que ainda sobrevirá. A importância de cada um de nós está estabelecido na palavra de Deus, a fim de não nos deixar também ser corrompidos. E não escandalizar com essas coisas, porque na verdade isso é um cumprimento do que está na Bíblia, né? Do que está profetizado. E o capítulo 6, pastor Fernando, se o senhor puder abrir, capítulo 6, o versículo de número 5 diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Irmão, o que a gente tem visto hoje. Você vê que a imaginação e a maldade no coração do ser humano, cada dia que passa se multiplica. Nós somos otimistas, né? Nós queremos acreditar que um dia o homem ele vai tirar do seu coração a maldade, que vai amar o próximo. A gente sonha com um mundo assim. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz que isso não vai acontecer. Porque nos dias de Noé, diz a Bíblia, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, vou terminar o versículo 5, sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. E a Bíblia Sagrada diz que era má continuamente. Era progressivo, né? Não diminuía. A Bíblia Sagrada diz que cada dia o homem, ele imaginava coisas, ele deixava a maldade entrar dentro do seu coração, e cada dia essa maldade, esses pensamentos maus, eles só cresciam, eles só multiplicavam, eles só aumentavam. E nós estamos aqui lendo, irmãos, nós vivemos
nos dias de hoje, nós não vivemos nos dias de Noé, temos apenas aqui alguns relatos e registros que nos foram deixados para o nosso conhecimento, o nosso entendimento, mas nós que vivemos hoje, se nós fizermos aqui um balanço, né? Uma comparação daquele tempo para os dias de hoje, nós veremos que é o que está acontecendo, é o que se passa, né? Aí Deus foi lá, pastor, e mandou o dilúvio e acabou com tudo. Não, Deus não acabou com tudo. Deus ele fez aquilo para poder colocar um freio, né? Dar um basta na maldade. E nós, pastor Fernando, o senhor vai ler, se eu não me engano, o Mateus, né, que o senhor tinha separado, e nós que somos da Igreja de Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui servindo a Deus, nós não podemos nos deixar levar pelo mundo. É como eu disse aqui hoje, ainda nesse programa. Nós costumamos julgar as circunstâncias segundo aquilo que a gente vê. Ficamos aí 15 dias de isolamento social, de quarentena. Aí o prefeito lançou um decreto no sábado passado, dizendo que na segunda-feira o comércio iria se adequar às novas normas, que deveria ter uma quantidade de funcionário, que as pessoas não deveriam ter aglomeração. Aí na segunda-feira fizeram isso. Terça-feira abriu o comércio. A gente andava na rua como se tivesse, sabe, o senhor até falou uma palavra que me fugiu agora. Parece que estava tendo uma festa. Uma festa municipal. Uma assim, festa municipal, uma feira, todo mundo na rua, as pessoas... Seria só aqueles dias e não teria mais. As pessoas andando na rua, conversando. Aqui tem a van, na Avenida Brasil, a nossa é paralela Brasil. A fila estava saindo lá da van e chegando aqui na nossa rua, na Paraná. Cerca aí de uns 500, todo mundo ali na fila. Meu irmão, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, ó, isso aí já passou, não vai acontecer nada. É dessa forma que o mundo, ele julga, né? Só que a Bíblia Sagrada diz, pastor Fernando, aí no Mateus que o senhor vai ler, que estava desse jeito aqui nos dias de Noé também. Leia para nós aí. Observe só, pessoal, Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não estavam de quarentena. Não estava todo mundo em isolamento social. Está todo mundo vivendo a sua vida. Solto, a mente buscando as coisas que apenas eles viam, né? E a gente percebe que é a situação de muitos hoje, só atentam, prestam atenção naquilo que está à sua volta e não tem um mínimo de sensibilidade ou de dar importância ao crescimento espiritual, ao seu compromisso com Deus. Apenas os compromissos com a vida, com a sociedade, com o dinheiro é o que permeia a preocupação que há no coração das pessoas, mas há a necessidade de se pensar na eternidade. É para lá que cedo ou tarde nós iremos para ela. E então fala que nos dias anteriores ao dilúvio era tudo normal, comia, bebia, casava, até que chegou o dia em que aquele pregoeiro da justiça que tanto avisou eles, o Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A Bíblia, ela diz aí que eles não perceberam, né? Não perceberam. Até o dia que não entrou na arca.
Aí O dia caiu que o a Noé ficha. entrou na arca, e a Bíblia diz que a arca foi Já fechada era tarde demais. do lado de fora. Aí eles perceberam que tudo aquilo que Noé havia pregado durante todos aqueles anos é verdade. Rapaz, o Noé estava falando a verdade, pastor Fernando. Tá uma razão. O Noé estava certo, irmãos. Noé pregou 120 anos dizendo que choveria, que a terra seria coberta por água, e eles zombavam da cara de Noé. Vamos casar, vamos nos dar em casamento, vamos fazer da nossa vida o que bem entendemos, o que bem queremos. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando começou a chover, a água começou a subir nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Não está na Bíblia, são palavras e colocação minha, né? Acredito que foi assim que aconteceu. E a água começou a chegar no pescoço e foi subindo. Aquele homem tem razão. Só que quando chegaram a essa conclusão, a esse entendimento, irmãos, meu querido irmão, já era tarde demais. E aí Mateus, ele manda até vigiar e orar, né, pastor? É no 42, 42. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Meu querido irmão, a terra ela está corrompida e não vai melhorar. Eu não estou falando aqui no sentido financeiro material. Estou falando da corrupção do ser humano. A gente observa que o homem hoje, até quando faz uma boa ação, ele tem que tirar foto e postar no Facebook que ele deu um prato de comida, que ele ajudou uma pessoa necessitada. E a gente percebe que ele está fazendo isso hoje, não é porque ele ama o seu próximo, é porque na verdade ele ama o seu próprio ego, né? Que aquilo na verdade não é o que manda, não é o que ensina a palavra de Deus. Eu até aconselharia, se você faz o bem, não precisa ficar mostrando para todo mundo o bem que você faz. Fazemos porque nós somos cristãos, mas até o bem hoje, quando é feito, as pessoas querem que o bem que ela faz tem que ser reconhecido, tem que ser aplaudido, tem que tirar uma foto e postar e dizer que ela está ajudando alguém, que ela está fazendo por alguém. Enfim, é esse ponto que nós chegamos, de corrupção. Mas Deus então é mau, pastor? Não. Como é que Deus pode ser mau, pastor? Se ele mandou um pastor e esse pastor ficou pregando 120 anos. Dá muita chance a misericórdia de Deus. E o Noé pregava a mesma coisa 120 anos. Imagine só chegar num culto e o pastor está pregando a mesma coisa durante... Só chega na quarta, está o pastor pregando a mesma coisa. Chega na sexta, no domingo, está o pastor com o mesmo sermão, com a mesma pregação, com a mesma mensagem. E o Noé pregou 120 anos. Deus não é mau. Na verdade, Deus ele é misericordioso e bondoso. As pessoas que não quiseram, né? Não tomaram aquela decisão de seguir, de servir a Deus, de obedecer a palavra do Senhor. E é o que tem acontecido hoje. Eu sei que tem muitos pastores que estão nos assistindo e eles sabem muito bem o que é isso, irmãos. É você anunciar o Evangelho, você pregar a palavra de Deus, e a sensação que você tem muitas vezes é que você está pregando e as pessoas não estão entendendo a mensagem. Acabam de ouvir a palavra de manhã e à tarde elas estão fazendo tudo aquilo contrário ao que foi pregado, ao que foi ensinado.
Mas a palavra de hoje é essa. Não é o fim, mas é o princípio de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina que vai acontecer. Se você é um pregador que está me assistindo, ou é um crente fiel, porque olha, tanto é que a Bíblia Sagrada diz que o Noé, ele foi o pregoeiro da justiça, ele foi fiel. Continue fiel. Mesmo que você não tenha seguidores, mesmo que você não tenha pessoas que aplaudam o que você fala, o que você faz, mesmo que as pessoas elas zombem de você, continue pregando. Continue seguindo ao Senhor. Tenha a sua convicção de fé daquilo que Deus falou com você, daquilo que Deus falou no seu coração, em o nome de Jesus. Só para terminar, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, pastor? Aqui, pastor Maurício, me veio ao coração Provérbios, que fala, Provérbios 13:13, o que despreza a palavra perecerá. Foi o que aquele povo, tão avisado, com a oportunidade de se arrependerem e aceitarem a mensagem vinda de Deus através do Noé, e eles pereceram por desprezar essa palavra. Mas o que teme o mandamento, esse será galardoado. Então tudo que Deus tem nos dado, se a gente temer, colocar em prática, isso será para nós como um galardão. Então o desprezo da palavra vai trazer sofrimento, vai fazer com que a gente pereça. Então atente a tudo aquilo que Deus tem lhe avisado, trazido à tona, a chance que Ele tem lhe dado para poder se consertar, e faça isso. E aqui diz, só para terminarmos e concluirmos, a Bíblia Sagrada diz assim, olha, em 2 de Pedro 2,5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Entende? As águas do dilúvio, elas não foram para condenar o justo. Não é para condenar quem está na presença de Deus, mas é para poder salvar. Aquelas águas do dilúvio, pastor Fernando, e aquela arca que Noé construiu, não foi para perdição. Foi para salvação. Mas para que fossem salvos, deveriam entrar dentro dela. Porque o mundo antigo, como diz a Bíblia, ele foi condenado. Deus não perdoou. E aí ele diz assim mais, olha, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. E ali está escrito, hoje é dia da família, lá diz que Deus guardou Noé, sua casa, sua esposa, seus filhos e suas noras. Toda a família entrou na arca. E a família dele foi conservada. A família dele foi salva. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Talvez você tenha orado por tantas pessoas lá fora, mas não tenha se preocupado com a sua casa, com a sua família. Pregue para a sua família, ore por ela, ainda que leve tempos, mas Deus vai salvá-la em nome de Jesus. Amém? E continuando, terminando, E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Noé, diz a Bíblia, que era pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, que são as pessoas da sua família. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo, e a Bíblia diz que o dilúvio, ele veio sobre o mundo dos ímpios. Olha que interessante isso aqui, Não foi sobre o mundo dos justos, mas sobre o mundo dos ímpios. É o que diz aqui, capítulo 2, verso de número 5, em nome de Jesus Cristo. Meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós queremos orar por vocês nesse momento, lembrando aos amigos que a igreja está aberta, não podemos ter culto, mas fica aberta de 8 às 18. Se você quer passar na igreja para receber uma oração, um atendimento pastoral, se você quer passar para deixar sua contribuição, seus dízimos, suas ofertas, você pode passar na igreja, tá bom? E
Depois eu falo mais aqui um pouquinho da Santa Ceia. Pastor Fernando, eu quero que o senhor comece a oração e depois eu termino em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Querido Deus e nosso Pai eterno e poderoso, verdade, Senhor. É o teu nome que nós invocamos nessa tarde de quarta-feira, pois o Senhor é o Deus que atende o clamor do justo e livra de todos os males. Levanta, meu Deus, no coração desse homem ou dessa mulher a mesma disposição, perseverança que houve no coração de Noé. Amém, que creu no que o Senhor lhe avisou, creu Amém. No que o Senhor disse, e com isso ele trouxe para a sua vida e a sua casa. Aqui disse 7 pessoas salvas, livres, meu Deus, daquele grande dilúvio que destruiu toda a terra. Livra essa casa, meu Pai, livra a vida dessa família inteira do coronavírus, e não só do coronavírus, mas de toda a perdição, de todo o ataque do mal. Que a tua mão esteja sobre a vida dessa casa hoje, em nome de Jesus, de uma forma especial, trazendo a tua glória, o teu poder, Amém. Dissipando todo o mal, em nome de Jesus. Nós abençoamos e sabemos que é da tua vontade que toda alma seja salva e que nenhuma se perca, Deus. Meu Deus, nós estamos vivendo em dias, como lemos, semelhantes aos dias de Noé, aos dias que anteciparam a vinda, meu Deus, daquele dilúvio que cobriu a terra, como diz a tua palavra, que condenou o mundo dos ímpios. Mas no meio daquela geração corrompida, o Senhor encontrou um justo chamado Noé, pregoeiro da justiça, que durante 120 anos ele se dedicou a avisar aquele povo, meu Deus, que eles deveriam voltar para o Senhor, que deveriam entrar naquela arca para que pudessem conservar as suas vidas e serem salvos. Mas eles não ouviram a tua palavra. Eles, como está escrito, continuavam se corrompendo, e as imaginações dos seus corações e pensamentos era cada dia maior, continuamente, diz as Escrituras. E é semelhante aos dias de hoje, em que as pessoas, ó Deus, elas estão preocupadas com os bens materiais, até quando ajudam o próximo, é necessário que sejam reconhecidas por aquele bem que fizeram, enquanto a tua palavra diz que nós não precisamos, meu Deus, do galardão dos homens, mas da recompensa que vem é do Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que a única saída para a humanidade é a volta de Cristo. Para muitos, Deus, mas para aqueles que não se converteram, ou para aqueles que zombam, que brincam com o Evangelho, como está escrito, será condenação, porque esses vivem no mundo dos ímpios. Abençoe a tua igreja, que possamos voltar mais avivados, que possamos voltar melhores, ó Deus. Senão, ó Deus, Pai querido, do que nos adianta ficar esse tempo todo como nós estamos vivendo, se não for para melhorar a nossa vida e a nossa comunhão contigo, Senhor. Pai, que nesse domingo entremos em comunhão com o Senhor, que nesse domingo não deixemos de comer do teu corpo e nem beber do teu sangue. E na sexta-feira da paixão, estaremos lembrando aquele dia que mudou a história da humanidade. Até a natureza protestou, porque diz a Bíblia que a terra tremeu, o céu escureceu, quando o Filho de Deus deu a sua vida lá naquela cruz do Calvário. Pai querido, que haja salvação nesta casa, que haja salvação nesse lar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus
abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E como nós já mostramos, na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, nós estaremos entregando aqui nesses 3 dias. Na sexta-feira, o cálice da Santa Ceia, o pão, que é o corpo de Jesus, e aqui dentro, na sexta-feira, vai aquele suco que nós temos consagrado há 40 dias, vai completar na sexta-feira. Vai tudo aqui dentro. E no sábado entregaremos apenas o cálice da ceia e entregaremos o corpo de Jesus. Na sexta vão 3 elementos. No sábado e domingo irão apenas 2. Você vai chegar no estacionamento, quando passar com seu carro, vai dizer: na minha casa somos 4. Aí nós vamos entregar uma caixinha com 4 elementos. Na minha casa somos 2. Vamos entregar uma caixinha com 2 elementos. Eu vou marcar uma hora para você assistir junto o culto, se ainda estivermos fazendo online. E lá na sua casa nós vamos comer do corpo e beber do sangue de Cristo, entrando em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não vamos perder a nossa comunhão com Deus, apesar de todo esse momento que nós estamos vivendo, nós continuaremos em comunhão com o Senhor, nosso Deus, em o nome de Jesus. E como eu falei anteriormente, a igreja está aberta, você pode vir, orar, pedir atendimento, entregar suas doações, seus dízimos, suas ofertas, seu patrocinador, ou então fazer as transferências para os bancos que nós temos convênio, que são vários bancos. Você pode mandar o WhatsApp pedindo informações, como muitas pessoas têm feito. A transferência, após você fazê-la, da sua doação, do seu dízimo, tira uma foto e manda: eu preciso prestar contas ao missionário R.R. Soares, tá bom? Você que é membro aqui da igreja, faça isso. E você que é de Cascavel, a sexta-feira, venha nesse sistema de drive-thru, ali nós vamos estar orando, abençoando a vida de todas as pessoas. Mas os cultos de sexta, 9h15, domingo, 8h15 horas, em nome de Jesus. Mas amanhã eu estou aqui de volta, em 7 horas da manhã, no 39º dia dessa nossa quarentena do Calvário. Pastor Fernando, considerações finais? Está chegando perto do final dessa quarentena, mas mesmo assim nós continuaremos buscando continuamente a Deus. E não perca nessa sexta-feira essa oportunidade de você estar aqui na casa de Deus. O pastor disse, a gente está aí de plantão, com as portas abertas, só não podendo realizar os cultos, mas você sempre é muito bem-vindo aqui na casa de Deus. Conte conosco, com as nossas orações. Você não está sozinho, estamos juntos e em breve estaremos podendo louvar a Deus juntos aqui na casa do Senhor, tá bom? Fica aqui meu abraço e minhas orações também sobre todos os irmãos. Obrigado, pastor Fernando. E a dona Áudria vai despedir cantando, né? As considerações finais dela cantando, louvando a Deus. Dá um recado aí também, né? Daqui a pouco, às 16 horas, nós estaremos aí no Clamor das Mulheres que Vencem. Na minha página e na página da IGD. Da IGD e na minha página também. Na dela também. Isso. Hoje às 16 horas. Eu convido todas vocês, mulheres, e os irmãos também que acabam participando conosco. O nosso propósito é orar, junte-se a nós, porque já deu tudo certo em o nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz. Tchau, irmãos. Deus abençoe, um abraço. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. Deus ouve e responde.